Engraçado que eu vi agora há pouco notícia na imprensa falando que alguns partidos, em especial o PDT, estaria coletando assinaturas para uma CPI para se justificar o que houve nessas conversas entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores. Eu queria pedir o apoio também do PDT para que a gente possa investigar escândalos que aconteceram lá no Ceará, e nós tentamos implementar uma CPI para investigar o narcotráfico, o crime organizado no Ceará, e o PDT não quis assinar a CPI. Estamos coletando nesse momento, alguns deputados, assinaturas para essa CPI ser instalada. Aguardamos que o PDT possa nos ajudar nessa coleta de assinaturas, que eu acho que é muito mais importante que se investigue através de CPI o que está acontecendo entre as facções e o crime organizado em todo o Brasil, do que essas conversas até agora mostraram. Se houver algum... Senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras, o Brasil, desde o último domingo, está escandalizado, está estupefato pela exposição das vísceras da chamada Operação Lava Jato. O juiz, o hoje ministro, ex-juiz Sérgio Moro, atuando em conluio com o Estado acusador em diversos processos. Essa é uma quebra de um dos institutos básicos do Estado de Direito no nosso país. E não para por aí. O julgador coordena e orienta o Ministério Público em todas as etapas do caso. Manda substituir procuradores em audiência, orienta a rebater ações de defensores de réus, cobra operações policiais, indica alvos das operações, determina o que deve ser ou não vazado para a mídia do nosso país, opina sobre procedimentos da acusação. O caso Lula, por exemplo, está todo viciado pela promiscuidade, pela ação combinada e criminosa desse ex-juiz com os procuradores da Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol, por exemplo, reconhece que não tinha certeza, não tinha confiança na solidez das provas que apresentava contra Lula. E mesmo assim, fez a denúncia contra o ex-presidente. E mesmo assim, o juiz Moro as usou para condená-lo. Mostra uma ampla articulação para impedir uma entrevista do ex-presidente ao jornal Folha de São Paulo antes das eleições. Os procuradores disseram textualmente que a fala de Lula poderia favorecer Haddad e trazer o PT de volta à presidência da República. É clara e determinada a militância política de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que seletivizaram seus alvos para persegui-los. E eu aqui pergunto, presidente Lula, líder das pesquisas, reconhecido e respeitado internacionalmente, sofreu esse tipo de abuso de autoridade? Imagine aqueles que ao longo desse processo foram presos sem justificativa, fizeram delações pela pressão do Ministério Público e do juiz Moro. Portanto, é algo que transcende o caso do presidente Lula e ingressa no tema das liberdades democráticas, das garantias individuais e do respeito ao Estado de Direito. A Lava Jato está sendo criticada pelos seus excessos, por se colocar acima do Estado de Direito. Agora, depois de 5 anos de iniciada, ela está ferida de morte por si mesma. O tiro fatal veio dela, foi dado de dentro. Seu mecanismo ilegal de funcionamento foi exposto na fala dos seus principais protagonistas. Hoje, o ministro Sérgio Moro é espectro na esplanada que assombra o Planalto. Está isolado diante da imensa promiscuidade vista e deveria pedir demissão. Deveria sair do governo, porque não tem autoridade política nem moral para conduzir a Polícia Federal, que é subordinada a ele, permanecendo na condição de ministro. E os procuradores da Lava Jato precisam também serem afastados dessa operação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Deputado Pedro Utsai, PT de Santa Catarina. Senhor presidente. Senhor presidente, queria desejar boa tarde a todos e a todas, saudar os parlamentares aqui presentes e primeiramente registrar a responsabilidade do Congresso Nacional em virtude do acordo construído e celebrado para que o PLN 04 seja aprovado no dia de hoje aqui nessa casa. Por conta disso, a gente tem que lembrar que o Congresso e o Parlamento brasileiro muitas vezes é criticado quando adota alguma medida contra os anseios da sociedade. E nesse momento em que o Congresso vai ao encontro do desejo popular e, logicamente, das instituições que são responsáveis por esse país e celebra um acordo nesse sentido, merece todo o nosso aplauso, todo o nosso apoio por conta dessa atitude, mas logicamente que também suba a tribuna com a responsabilidade de discutir esse vazamento de conversas entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato. O que tem me deixado intrigado em relação a essa questão toda é a relação que o jornalista e as pessoas que são responsáveis por esse vazamento têm com a esquerda. Relação, inclusive, pessoal do jornalista com um parlamentar de um partido de esquerda que coloca em xeque, inclusive, essa questão desse grampo, que é ilegal. Todo mundo sabe que o grampo que foi utilizado é um grampo que não tem qualquer precedente legal, não tem qualquer autorização judicial e foi feito de maneira escandalosamente criminosa. Registrar que em várias oportunidades a gente via
algumas pessoas e alguns veículos de imprensa falando em bomba atômica a ser anunciada a partir do vazamento dessas conversas. E até agora eu estou aguardando qual o grande escândalo, qual a grande bomba atômica que será anunciada a partir do vazamento dessas conversas, que até agora tem demonstrado apenas conversas entre um procurador e um juiz, que é a coisa mais natural do mundo. Eu sou policial militar e convivi durante 13 anos com juízes e promotores, e a coisa mais natural é a conversa entre o juiz e o promotor. Se hoje nós temos tecnologia que permite que essa conversa seja feita através do Telegram, do WhatsApp ou qualquer outro mecanismo, logicamente que isso não pode ser encarado como algo ilegal. Aguardo até agora a tipificação, até porque estão falando em crime, em ação criminosa, a tipificação do crime cometido pelo juiz Sérgio Moro ou pelos procuradores, que não foi até agora apontado. Se falam em escândalo, se falam em atitude criminosa, mas até agora em nenhum momento foi apontado o crime cometido pelo ministro Sérgio Moro ou pelos procuradores, quando na verdade o que a gente viu durante o que foi anunciado até agora, pode até ser que apareça algo que seja criminoso, mas o que eu vi até agora foi um zelo e uma preocupação muito grande com a operação, que é um símbolo nacional. A Operação Lava Jato já está claro que faz parte do patrimônio da nação brasileira, e em nenhum momento as conversas que foram divulgadas até agora apresentam algo que desabone a conduta das pessoas que ali realizavam aquele diálogo. Então é por conta disso que eu subo aqui à tribuna com a responsabilidade de fazer esse registro, de dizer que sim, sou contra toda e qualquer ilegalidade. A partir do momento que ficar comprovado que houve algum crime por parte das pessoas, dos interlocutores, aí sim. Engraçado que eu vi agora há pouco notícia na imprensa falando que alguns partidos, em especial o PDT, estaria coletando assinaturas para uma CPI para se justificar o que houve nessas conversas entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores. Eu queria pedir o apoio também do PDT para que a gente possa investigar escândalos que aconteceram lá no Ceará, e nós tentamos implementar uma CPI para investigar o narcotráfico, o crime organizado no Ceará, e o PDT não quis assinar a CPI. Estamos coletando nesse momento, alguns deputados, assinaturas para essa CPI ser instalada. Aguardamos que o PDT possa nos ajudar nessa coleta de assinaturas, que eu acho que é muito mais importante que se investigue através de CPI o que está acontecendo entre as facções e o crime organizado em todo o Brasil, do que essas conversas até agora mostraram. Se houver algum delito, se for anunciado e for mostrado nessas conversas qualquer crime, aí sim o meu posicionamento vai mudar. Mas até agora eu só estou aqui para apoiar a posição da Operação Lava Jato, do ministro Sérgio Moro e também dos procuradores dessa operação, que, repito, fazem parte da história brasileira e são um símbolo do combate à corrupção em todo o país. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o senador Marcelo Castro. Senhor presidente. Só retoma o tempo. Senhores deputados e senadores, presidente do Congresso Nacional, nós não podemos admitir os ataques à honra do ministro Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, porque nós assistimos atônitos ser revelado ao povo brasileiro o maior esquema de corrupção mundial. E isso foi feito pelas mãos de vários funcionários públicos. Não foi só o ministro Sérgio Moro nem os procuradores, foram delegados federais e outros agentes da Receita Federal que colocaram à vistas do mundo esse esquema nefasto que foi feito pelo PT e demais partidos da oposição, que tornaram a corrupção um método de Estado, um modelo de estrutura de Estado. E se não fosse graças a esses homens e mulheres corajosos da Operação Lava Jato, esses atores da Operação Lava Jato, até hoje estaríamos refém desse esquema corrupto de poder. Já foram resgatados pela Lava Jato cerca de 13 bilhões de reais aos cofres públicos, cerca de 150 pessoas condenadas, e essas decisões passaram por graus de revisão, ou seja, o ministro Sérgio Moro esteve vinculada aos autos do processo e teve indícios suficientes para a condenação. E em nenhum momento, mesmo que adentrarmos no mérito das conversas, veremos qualquer ato de ilegalidade. Qualquer juiz conversa com procuradores, com advogados, é absolutamente normal. E nada de ilegal foi cometido. O que a gente tem que investigar é sim o crime cometido pelos hackers
que a gente não sabe a mando de quem fizeram o que fizeram, mas nós devemos investigar e ir até as últimas consequências, mas não podemos admitir que o ministro Sérgio Moro, que se tornou sim um símbolo da justiça, um bastião da moralidade do Brasil, seja maculado em sua honra, porque ele é um homem honrado, ele e os procuradores da Lava Jato. Então, nosso total apoio enquanto bancada do PSL ao ministro. Encerrar a votação, presidente. Aos ministros e aos procuradores. Vamos em frente e combater a corrupção, a lavagem de dinheiro, porque o Brasil, o povo brasileiro esperam por isso. Obrigado, presidente. Pastor Isidório, e vou encerrar a votação. Eu vou querer falar também. Senhor presidente, a Bíblia diz no Salmo 100, celebrai com júbilo. Senhores deputados, senadores, a população brasileira acompanhando essa sessão do Congresso Nacional, que além da discussão de destaques para manutenção ou derrubada de vetos, terá a importância de votar o PLN 4, se Deus quiser, porque muitas áreas e as mais carentes no Brasil requerem essa autorização legislativa do Congresso para que o Executivo possa dar prosseguimento a importantes programas e num acordo em relação a matérias fundamentais da educação, da habitação, com Minha Casa Minha Vida, com a saúde, com a farmácia popular, foi construído um acordo que, se Deus quiser, edificará logo mais. Mas eu venho falar aqui da minha satisfação como brasileiro, como senador, da grandeza de ter um ministro da Justiça como Sérgio Moro, de ter procuradores que funcionaram na Lava Jato. E é bom que se diga, gente, nada aconteceu de irregular. Nós estávamos, Luiz Lima, com uma operação contra a maior quadrilha de criminosos que arrebentou o nosso país. Não dá para tentar fazer argumentação pequena na defesa de criminosos da área política, de grandes empresários que se imaginavam acima do bem e do mal, e que o Sérgio Moro, Delanhol, procuradores, a Polícia Federal, auditores da Receita, enfiaram na cadeia, e muitos outros vão para o mesmo caminho. Tentar diminuir como estratégia de defesa de criminosos a imagem de Sérgio Moro, dos procuradores, juiz, promotor, são gente de carne e osso, trabalham juntos, se tornam amigos, estavam falando sim em comunicações privadas. Deve-se buscar o esclarecimento da quebra de sigilo criminosa. Isso nós precisamos sim. Agora, se eu já admirava Sérgio Moro, agora admiro mais ainda a figura que é. Um dos grandes acertos do presidente Bolsonaro foi colocar aquele indivíduo que se tornou para o país um herói nacional, um arremedo e uma esperança de existência de justiça no Brasil, que abriu mão da sua magnífica carreira na magistratura para se doar ao Brasil e no momento desse. Então não tem a menor preocupação. Nós não temos preocupação com CPI, com convocação do Sérgio Moro, de procuradores. Quem está do lado da lei, da verdade, quem não está ali, que não é ladrão, que não são esses patifes criminosos que dilapidaram o povo brasileiro, que já estão na cadeia, um monte, e tantos outros vão para o mesmo caminho. Não tem a menor preocupação. Não vão conseguir fazer um teatro para tentar dizer: olha, os criminosos são mocinhos e os mocinhos são criminosos. Na realidade, os mocinhos são sim os procuradores da Lava Jato, que numa operação e num contexto de operação
estiveram unidos de propósitos exatamente para desmantelar a pior e a maior quadrilha que já se apoderou do patrimônio e da dignidade do povo brasileiro. Não tenho a menor dúvida, não conversei com o ministro, não tenho procuração para falar por ele, mas em qualquer cenário, em qualquer momento, Sérgio Moro está do lado da justiça, da verdade. Deltan Dallagnol, os demais procuradores, a Polícia Federal, os auditores da Receita estão com o Brasil, estão com a lei, estão com a verdade. Então, cadeia para quem é bandido, para quem envergonha nosso país, e respeito a verdade. Somente para complementar. Concluir, deputado, senador. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Deputada Marília Reis. Depois, pelo tempo de liderança do PROS, Capitão Wagner. 05, você botou 02? 02 é porque ele já catou, é o da semana passada. Qual? Pela América? Foi o primeiro voo da Gol até que não sei e tal. A Gol começou a... Senhores deputados.